Hoje vamos falar com total franqueza, com respeito e com maturidade, sobre algo que muitos homens mais velhos têm vontade de viver plenamente, mas ainda carregam dúvidas, receios ou falta de orientação correta: o sexo oral na terceira idade. Mais especificamente, aquilo que você precisa saber antes de se entregar a esse momento com sua parceira. E não estamos falando apenas de técnica ou prazer. Estamos falando de conexão, saúde e consciência íntima. Eu sou a doutora Lívia Moura, especialista em saúde íntima do homem maduro, e antes de começarmos, já vou te pedir algo especial. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está me ouvindo. E se quiser, me diga com sinceridade o que você busca melhorar na sua intimidade aos 60, 70 ou até 80 anos. Isso me ajuda a trazer vídeos cada vez mais úteis para você. Agora respire fundo e me acompanhe. O assunto de hoje não é apenas picante, ele é profundamente necessário. Porque muitos homens chegam aos 60 ou 70 anos com desejo no coração, amor pela parceira, mas sem preparo adequado para viver o sexo oral com conforto, segurança e respeito. E isso pode gerar frustração, constrangimento e até afastamento emocional. Mas não precisa ser assim. Vamos conversar como adultos conscientes. O sexo oral, quando praticado com carinho e intimidade, pode ser uma das formas mais poderosas de conexão afetiva e de resgate do prazer mútuo na maturidade. Mas para que isso aconteça da forma certa, há algumas verdades que quase ninguém conta para os idosos. E é por isso que você está aqui comigo. A primeira coisa que precisamos esclarecer é que a sexualidade após os 60 anos muda. Sim, mas não desaparece. Pelo contrário, muitos homens redescobrem o prazer com muito mais profundidade, menos pressa e mais intimidade nessa fase da vida. Mas essa nova sexualidade precisa de atenção, preparo físico e emocional, especialmente quando falamos de algo tão delicado e íntimo como o sexo oral. A segunda verdade é que muitos homens não foram educados emocionalmente para esse tipo de entrega íntima. Carregam tabus, bloqueios, inseguranças sobre o corpo da mulher. E às vezes até vergonha de conversar sobre isso com ela. E esse silêncio, essa falta de diálogo, é o que cria distância emocional e sexual nos casais mais velhos. Mas entenda, o prazer verdadeiro, maduro, não começa na boca nem no órgão sexual. Ele começa no respeito mútuo, no preparo, na escuta do corpo e da alma um do outro. Antes de pensar em chupar, como muitos dizem sem rodeios, é preciso refletir sobre alguns pontos que quase ninguém te ensina. 1. A boca é uma extensão do coração. Se você for com pressa, desconexão ou apenas por obrigação, o corpo da mulher vai sentir e vai se retrair. O sexo oral não é um serviço, é uma celebração de confiança. A mulher madura também passou por mudanças hormonais, emocionais e sensoriais. Ela talvez precise de mais tempo, mais estímulo emocional, mais sensibilidade. A excitação dela começa horas antes, às vezes até dias, com gestos, palavras, olhares. E você, como homem consciente, pode aprender a perceber esses sinais. 3. A higiene íntima é essencial para ambos. E não estou falando de exageros ou neuroses, mas de cuidado e atenção. O sexo oral exige um preparo limpo, confortável, com respeito aos cheiros naturais e aos limites de cada um. Quarto, o ego do homem muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Muitos idosos acham que precisam provar algo na hora do sexo oral, fazer movimentos exagerados, tentar imitar o que viram na juventude. Mas o que realmente importa não é a performance, é a escuta. Você consegue sentir o que ela gosta? Você está atento à respiração dela, ao relaxamento do corpo? Isso vale mais do que qualquer técnica decorada. E aqui entra um ponto profundo.
A energia sexual do idoso é diferente da do jovem. Ela é menos impulsiva, mas muito mais poderosa quando bem cultivada. A sua presença, a sua respiração, o seu toque consciente valem ouro. Mas muitos homens nem sequer conhecem o próprio ritmo, a própria energia. Por isso, antes de ir para uma intimidade oral, eu recomendo que você também se conecte consigo mesmo, com o seu corpo, a sua respiração, o seu desejo. Respire fundo comigo agora. Você sente alguma tensão nos ombros, no abdômen, no maxilar? Tudo isso influencia na sua entrega íntima. A maioria dos homens não percebe, mas o sexo oral exige mais presença do que força. É quase uma meditação. E para isso, você precisa ter preparo físico e emocional. Alimentação, circulação, nível de estresse e autoconhecimento interferem diretamente na qualidade da sua presença nesse momento íntimo. Além disso, existe uma prática que ensino em consultório e que recomendo para todos os homens antes de qualquer encontro íntimo: o toque antecipado. É uma técnica de preparo corporal, onde você ativa sua sensibilidade nos dedos, lábios e músculos da mandíbula, não para aumentar potência, mas para aumentar presença e suavidade. Você já havia pensado nisso? Na continuação, vamos aprofundar em dicas práticas sobre como se preparar para o sexo oral com mais vitalidade, como equilibrar energia e entrega e como respeitar os tempos da parceira com amor e inteligência afetiva. Depois dos 60, o corpo muda. E isso não é uma fraqueza, é um convite à maturidade íntima. O prazer deixa de ser algo apenas físico, rápido ou visual e passa a ser mais sobre presença, energia e troca real. E quando se trata de sexo oral, é ainda mais importante entender essas mudanças. Neste bloco, quero conversar com você, homem maduro, sobre como o sexo oral pode ser um gesto de cura, e não apenas de excitação. E como fazê-lo com consciência, respeito e vigor pode transformar sua relação e sua autoestima. Primeiro, quero te lembrar de algo fundamental. Sua língua é um músculo. E como qualquer outro músculo do seu corpo, ela precisa de força, resistência e coordenação. Muitos homens mais velhos acreditam que não têm mais fôlego ou controle para dar prazer com a boca, mas a verdade é que isso pode ser treinado e melhorado. Inclusive, em consultório, eu ensino exercícios simples para melhorar a força da língua e da mandíbula, além de técnicas de respiração que ajudam você a sustentar a posição sem se cansar. Um exemplo: o Sr. Roberto, de 73 anos, me procurou após um período de baixa autoestima na vida sexual com sua esposa. Ele me disse com vergonha nos olhos: Doutora, sinto que não consigo mais fazer como antes. Fico ofegante, a mandíbula dói e parece que estou atrapalhando mais do que ajudando. Com algumas semanas de exercícios de alongamento da língua, fortalecimento do assoalho bucal e dicas de postura, ele voltou ao consultório sorrindo. Disse que sua esposa chorou de emoção durante a última relação. Por quê? Porque ele voltou a se entregar, com cuidado, presença e intenção. Mas o sexo oral na terceira idade não é apenas físico. Existe algo mais profundo envolvido: a energia sexual. E esse é um campo que muitos idosos esquecem que ainda têm acesso. Quando você faz sexo oral de forma consciente, você está dizendo à sua parceira: Eu te vejo. Eu me importo com seu prazer. Eu estou aqui, inteiro. E essa mensagem tem um impacto imenso na saúde emocional do casal. Em muitas culturas, inclusive orientais, o sexo oral é visto como um ritual de energia vital, uma forma de transferência de calor, afeto e equilíbrio. Homens que aprendem a dominar esse gesto com amor e paciência criam um novo tipo de vínculo que vai além do ato em si. É sobre estar presente com o corpo e com a alma. E isso, depois dos 60, vale ouro. O toque, o olhar, a escuta do corpo da parceira são ferramentas que substituem qualquer juventude. O segredo não está na performance, e sim na entrega.
Agora vamos para algumas dicas práticas para você aplicar hoje mesmo, antes de se deitar com quem ama, ou mesmo antes de iniciar uma nova relação com alguém especial. Prepare-se com intenção. Sexo oral começa muito antes da língua tocar o corpo. Ele começa quando você olha nos olhos, quando você segura a mão dela, quando você demonstra que está ali por ela e não apenas por você. Cuide da higiene bucal. Gengivas inflamadas, cáries ou hálito alterado podem não apenas gerar desconforto, mas também transmitir bactérias. Visite seu dentista regularmente e use enxaguantes bucais sem álcool antes da intimidade. Aqueça com toques e palavras. Não vá direto ao ponto. Estimule com beijos na parte interna das coxas, no baixo ventre, no umbigo. Sussurre palavras suaves. Pergunte se está confortável. Escute as reações. Respire pelo nariz e encontre seu ritmo. A ansiedade pode fazer você acelerar e perder o fôlego. Inspire profundamente, encontre um ritmo que seja sustentável e siga os sinais do corpo da parceira. Use as mãos junto com a boca. Uma mão pode acariciar os seios, outra pode massagear a parte interna das coxas, ou mesmo envolver a mão dela, criando conexão emocional. Nunca se compare com o passado. O prazer agora é diferente, não pior. É mais maduro, mais atento, mais afetivo. Honre essa fase com sabedoria, não com cobrança. Muitos homens me perguntam: Doutora Lívia, eu ainda posso dar prazer de verdade para minha esposa com sexo oral, mesmo com 70 ou 80 anos? E a resposta é clara: sim, e muitas vezes até mais do que antes, porque agora você tem o tempo, a sabedoria e a sensibilidade que talvez não tivesse aos 30. Não tenha medo de explorar novos caminhos com sua parceira. Conversem sobre isso, descubram juntos. Às vezes, um beijo demorado em silêncio vale mais do que qualquer pressa. E lembre-se, você não precisa de uma língua jovem. Você precisa de uma mente atenta e um coração disposto. Isso sim é o que mantém a energia sexual viva. No próximo bloco, vamos mergulhar em algo ainda mais profundo. Como lidar com inseguranças e medos relacionados ao sexo oral na terceira idade. E como o diálogo, o cuidado emocional e a reconstrução da confiança podem desbloquear uma nova fase na vida íntima do casal. No universo íntimo da terceira idade, o sexo oral se transforma em algo muito além de uma técnica. Ele passa a ser uma linguagem emocional, um gesto de cuidado, de reconexão, de presença. E ao contrário do que muitos imaginam, não se trata apenas de saber fazer, mas de sentir o outro, de entregar-se com presença, maturidade e intenção. E é aqui que muitos homens erram, não por maldade, mas por falta de escuta, por pressa, por não saber ler os sinais do corpo da mulher que está ali com ele. Quando falo com meus pacientes homens acima dos 60 anos, uma das primeiras perguntas que faço é: você realmente escuta o corpo da sua parceira? E na maioria das vezes eles me respondem com silêncio, porque aprenderam a ver o sexo como desempenho, não como escuta, como conquista, não como conexão, como objetivo, e não como permanência. E eu entendo. Muitos viveram décadas sem falar sobre isso, sem trocar, sem aprender. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para reaprender. Vamos começar com algo essencial: o clitóris. Ele é a estrutura mais sensível do corpo feminino, com mais de 8.000 terminações nervosas. Mas ele não é um botão mágico. Ele precisa de tempo, de contexto, de acolhimento. Tocar ou lamber o clitóris logo no início, com força ou pressa, pode causar incômodo, desconexão ou até dor emocional, especialmente em mulheres maduras que já viveram relações com ausência de escuta ou respeito. Por isso, Fené, a primeira regra é: nunca vá direto ao ponto. A mulher madura precisa se sentir segura, precisa se sentir desejada, respeitada e valorizada. Precisa que sua pele seja tocada antes que sua intimidade seja tocada. E isso não é romantismo,
É neurociência, é emoção, é vida real. Homens mais velhos que desejam oferecer prazer real devem aprender o valor do toque leve, da respiração calma, da lentidão consciente. O sexo oral não começa com a boca, começa com o olhar, com o gesto, com o silêncio que diz: Estou aqui, com você. Começa com a mão firme que segura a findela, com a voz baixa que pergunta: Está gostando assim? E essa pergunta, meus senhores, vale ouro, porque ela quebra uma barreira de décadas de silêncio sexual. Ela mostra cuidado, ela abre espaço para que a parceira fale, conduza, mostre o que funciona e o que não funciona. E uma mulher que se sente escutada se torna uma mulher aberta, emocional e fisicamente. Agora vamos falar de técnica, mas com consciência. A língua deve ser suave, variada e atenta. Não repita o mesmo movimento por minutos a fio, como se fosse um robô. Alterne, teste, sinta, pergunte, volte. Use os lábios com delicadeza. Algumas mulheres gostam de sucção suave, outras não. Isso precisa ser construído no diálogo e na observação. A respiração é parte do processo. Se você estiver ofegante demais, ela sente tensão. Se estiver calmo, ela relaxa. Lembre-se, seu corpo inteiro participa do ato, não apenas sua boca. Preste atenção nas pernas, no quadril, nas mãos dela. Se ela se afasta, está pedindo pausa. Se ela aproxima, está pedindo continuidade. Se ela sussurra, está confiando. Honre esse momento e nunca subestime o poder da palavra. Sim, durante o sexo oral, diga coisas bonitas. Não precisa ser vulgar. 1. Você é linda, sussurrado com verdade pode acender mais que 1000 toques. Dizer, estou aqui por você com convicção, olhando nos olhos, é mais afrodisíaco do que qualquer estimulante comprado na farmácia. Outro ponto que sempre oriento meus pacientes: o sexo oral, para a mulher madura, pode ser um resgate, um remédio emocional, uma libertação, porque muitas cresceram sendo ensinadas que o prazer delas era secundário, que o sexo terminava com a ereção dele. E agora, com você, elas têm a chance de reescrever essa história. Mas atenção, jamais transforme esse momento em obrigação ou serviço. O sexo oral deve ser desejo mútuo, ritual de entrega. E se a sua parceira tem inseguranças com o corpo, não force. Elogie, acolha, diga o quanto ela é desejável, porque quando a mulher madura se sente amada, ela se abre como uma flor e te entrega o que nenhuma mulher mais jovem pode oferecer. Um prazer que vem com a alma, com sabedoria, com verdade. E mais uma dica prática: o ambiente conta. Não faça com pressa. Prepare o espaço. Um lençol limpo, uma luz suave, um óleo para massagem, um fundo musical leve. Isso muda tudo. A mulher precisa se sentir celebrada, não apenas usada. Por fim, lembre-se: você, homem com mais de 60 anos, não perdeu seu valor íntimo. Pelo contrário, você carrega em seu corpo a memória de tudo que viveu e pode, com consciência e ternura, oferecer o melhor sexo oral da vida dela. Não com pressa, mas com presença. Não com técnica, mas com intenção. Não com ego, mas com alma. No próximo bloco, vamos explorar os sinais de que uma mulher madura está verdadeiramente satisfeita e como isso impacta diretamente a sua saúde, sua autoestima e sua longevidade. Agora que já discutimos sobre os cuidados físicos, emocionais e comunicacionais, é hora de aprofundarmos um aspecto que costuma ser negligenciado, mas é essencial para uma intimidade madura e plena: o papel da energia sexual e do respeito simbólico no sexo oral durante a terceira idade. Este bloco não é apenas sobre técnica, é sobre significado, sobre como um ato íntimo pode se transformar em um ritual de reconexão, de afirmação da vida e da vitalidade, mesmo aos 60, 70, 80 anos ou mais. Energia sexual não é apenas libido, é a pulsação vital que nos move.
que nos faz sentir vivos, desejados, pertencentes. É uma energia que pode ser cultivada com cuidado, presença e intenção, e que na terceira idade ganha contornos mais profundos. Já não se trata de explosões hormonais, mas de calor que vem do afeto, da memória, do corpo que foi vivido e que ainda quer sentir. No contexto do sexo oral, especialmente quando um homem mais velho oferece esse carinho à sua companheira, há um nível simbólico muito forte envolvido. A entrega, o acolhimento, a escuta ativa do prazer feminino. E isso exige não apenas disposição física, mas também inteligência emocional e espiritualidade erótica. Vamos falar sobre presença. Quando um homem mais velho se aproxima da intimidade da mulher com respeito e atenção, sem pressa, sem performance, ele ativa uma energia que transcende o físico. Ele comunica: estou aqui com você por inteiro. E essa entrega muitas vezes vale mais do que qualquer técnica. Dicas práticas da sexóloga para esse momento: respiração consciente. Antes de iniciar o ato, respire profundamente com sua parceira. Sincronizem a respiração por alguns minutos. Isso regula o sistema nervoso e cria um estado de presença e calma, ideal para o prazer mútuo. Toque como oração. Veja o corpo dela não como um campo de conquista, mas como um altar de prazer. Cada toque deve ser uma declaração silenciosa de respeito, não apenas de desejo. O sexo oral, nesse contexto, deixa de ser apenas estímulo e vira cuidado. Leitura sensorial. Preste atenção nos pequenos sinais: uma mudança de respiração, um leve movimento do quadril, um som suave. Tudo isso é linguagem. Aprender a ler esses sinais é mais importante do que saber técnicas fixas. Intimidade silenciosa. Muitas vezes, o silêncio entre vocês vale mais do que palavras. Estar em silêncio, olhando nos olhos antes de começar, é uma forma de honrar a intimidade e criar um laço que transcende o tempo e o corpo. Uso simbólico do beijo. O beijo íntimo, quando feito com reverência, desperta não apenas o prazer físico, mas também memórias, emoções e traços da história do casal. Cada beijo é uma homenagem à vida vivida. Agora, um ponto delicado e necessário. Muitos homens mais velhos cresceram sem referências sobre o prazer feminino como prioridade. Foram ensinados que o sexo era centrado no desempenho masculino, na penetração, na ereção. Mas hoje, mais maduros, é hora de ressignificar. Entender que o prazer começa com a escuta, que dar prazer pode ser mais poderoso do que buscar prazer. E isso não significa anular-se. Pelo contrário, muitos homens relatam que, ao se dedicarem à intimidade da parceira com carinho e atenção, redescobrem sua potência masculina de um jeito novo, mais sutil e profundo. E quanto à autoestima? Muitos idosos têm medo de não fazer bonito. Pensam que, por causa da idade ou das limitações físicas, não serão desejáveis ou não conseguirão proporcionar prazer. Mas saiba de uma coisa: o que mais desperta tesão e confiança numa mulher não é o corpo jovem, é a presença madura, a segurança, o olhar que diz: eu te vejo. Isso é afrodisíaco. E a mulher, por sua vez, sente isso. Sente quando o toque vem com respeito, quando há entrega verdadeira, quando o prazer dela é prioridade e não apenas um checklist para o ego masculino. E quando ela sente isso, algo se abre dentro dela. E aí sim, o sexo oral se torna sagrado. Por fim, uma prática poderosa. Antes do ato íntimo, experimente segurar a mão da sua parceira, olhar nos olhos dela e dizer com sinceridade: hoje eu quero cuidar de você, com calma, com carinho, com presença. Essa simples frase, quando dita com verdade, pode abrir um portal de intimidade e prazer que nenhum manual técnico ensina. E você, já sentiu essa presença íntima? Já se permitiu transformar um momento sexual em um gesto de amor silencioso? Se você chegou até aqui, quero te convidar para refletir comigo.
Você já enxergou o sexo oral como um ato de cura e não apenas de prazer? Já pensou na sua energia sexual como um templo de conexão e não apenas como um reflexo de desempenho? Se isso tocou seu coração, compartilhe nos comentários. Hoje, minha presença é meu maior presente.